abre o programa falando do Vasco, o que resta para o Vasco nesse restante de ano. Ainda tem a Copa do Brasil, então já puxo esse assunto, dando meu boa tarde agora oficial para os meus amigos, Serginho Xavier. Boa tarde. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Rodrigo, Henrique, todo mundo que nos assiste. Deixa eu contar uma historinha, que é a historinha de ontem. Eu estava aqui nesse estúdio, na hora que sai a escalação do Vasco. E eu comentei no ar, tá lá gravado, quem quiser olhar, né? E eu disse, puxa vida, o Diniz é um cara topetudo, né? Porque ele tá num cenário, ele vai jogar contra um Del Valle, que ninguém gosta de jogar contra o Del Valle. Fora de casa, na altitude. Né? Na altitude. E o que o Vasco teria que fazer num jogo desse? Teria que sobreviver. Sobreviver para o jogo de volta. Sobreviver para o jogo de volta significa ganhar, claro, seria ótimo, mas empatar tá maravilhoso e perder de 1-0 não tá ruim. Né? Isso era sobreviver. Uhum. E aí, quando aparece a escalação, tá lá o Vasco com dois centroavantes, né? O Verratti e o GB. Né? E mais Rayan, né? e mais o Nuno. Uau, 2 volantes. Eu tive a mesma sensação quando eu vi a escalação. Os caras, né? Se der certo... A mesma escalação, inclusive, foi com exceção do Coutinho, né? Isso. Tem só mesmo essa time alteração. do Clássico sem o Coutinho e com o GB. Que aí muda muito, né? Muda muito. Não é uma troca de nome ali, é uma troca de função, de posicionamento, coisa e tal. E aí eu fiquei pensando, bom, esse é aquele momento que você vai ser bestial, porque você teve uma ideia genial, ou você vai ser uma besta, né? O Diniz não tinha quase que meio termo, né? Não tinha plano B, né? E aí, quando começa o jogo, né, e eu estou preparado para ver se o meu temor era realidade, eu preciso ser honesto. Não foi isso que eu vi. Eu vi um Vasco em cima, marcando, atrapalhando demais a vida do... O jogo era bom pro Vasco. Começou bem o primeiro tempo. Então, assim, a crítica que eu fiz antes, uma crítica que, começando aqueles primeiros 10 minutos, a minha crítica deu uma esvaziada, porque estava funcionando. Uhum. De alguma forma, o Diniz surpreendeu o Del Valle. Opa, o que esses caras vieram fazer aqui, impedindo a nossa saída de bola? Aí vem a expulsão. E aí, quando vem a expulsão, aparecem, acho que, 2 coisas. Primeiro, que a gente não tinha um plano B. Né? Não existia a possibilidade de... Alguma peça sair do lugar ali. E tem que fazer isso rapidamente. Cá para nós, o Vasco teve sorte que o primeiro tempo, o gol só foi sair lá no apagar das luzes, lá no finalzinho. Porque já era para ter saído antes. Né? E aí vem o massacre. Então, quando eu vejo essa discussão da redação, um maior vexame, um fracasso, eu vou ter que dar uma ponderada, porque assim, eu gostei demais do jogo contra o São Paulo. Aquele jogo, há 2 jogos, faz 2 jogos. Foi 3-1 em pleno Morumbi. Jogou demais, um jogo muito bom, né? E eu gostei dos primeiros 10 minutos. Então, como é que eu vou dizer que o Vasco está se afundando numa crise? Para mim, não é uma crise conjuntural. Diga, o que aconteceu ontem... Eu acho que o problema são as somas, né? Não, e assim, e depois, tudo que acontece depois da expulsão é um horror mesmo. Né? O torcedor tem que ficar revoltado, porque a postura dos jogadores, coisa e tal, o susto... Agora você chegou no meu ponto. Né? Então, assim, eu não quero passar pano. Mas eu entendi. Mas eu não quero entrar nessa... Eu acho que o Fernando Diniz é o menor dos Exatamente, culpados. tem que demitir o Fernando Diniz, tem que, sabe, não acho invadir isso. CT. Eu acho que não é para isso. Né? Eu já vi o Vasco afundado mesmo, sem perspectiva, sem saber como jogar. E esse Vasco que eu tô vendo hoje, não no jogo de ontem, nas últimas rodadas, não é um Vasco nesse tamanho de crise. Mas claro, a gente vai falar, e eu acho que os meus colegas aqui vão caprichar na bordoada. Eu tô dando uma aliviada, porque acho que é o meu papel também, de tentar olhar com alguma sensatez algo que parece que é um horror. Eu acho que não é para tanto. Essa é a minha opinião. Eu acho que a análise boa tarde a todos, pessoal de casa também. Eu acho que a análise ela tem que ser... existe a análise do jogo de ontem, que é óbvio, a gente vai entrar nos detalhes do jogo, mas é óbvio que uma expulsão aos 11 minutos, a quase 3.000 metros de altitude, não existe como você não sofrer, não existe como você
muitas vezes até não ser goleado dentro desse cenário. Poucas equipes passaram por algo parecido e não tomaram uma pancada como o Vasco levou ontem. Mas, assim, no meu destaque inicial, eu vou tentar pegar aquilo que é o ano do Vasco, aquilo que é a temporada do Vasco, e menos do que é o jogo de ontem. O jogo de ontem tem pontos que se somam ao que é o ano do Vasco, mas como o Serginho bem citou, o início do jogo é um Vasco que era agressivo, que estava até levando dificuldade. Tinha tido uma oportunidade ali com o Ryan, depois tem 2 cobranças de falta que quase abre o placar quando já estava com o jogador a menos. Mas para mim o que é o ano do Vasco? O Vasco ele tem mais derrotas do que vitórias essa altura da temporada, né? 37 jogos, 12 vitórias apenas, 15 derrotas. O Vasco tem mais gols sofridos do que jogos feitos na temporada. O Vasco é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. E mais do que o 4-0 pro Del Valle, o Vasco levou um 4-1 do Puerto Cabejo na fase de grupos. Foi o que eu falei no começo do programa. Que aquele jogo, sim, foi uma coisa assim... E que custou também esse jogo, essa repescagem ao Vasco. Sim, sim. Que era um grupo acessível para ele passar em primeiro e já evitar esse... E logo não depois era... o emprego do Carille também. Porque em um então, jogo não era ele nem caiu. o Fernando Diniz. Então, assim, o Fernando Diniz, ele tá tentando oferecer uma esperança ao Vasco, vai cometer erros, vai ter acertos, como já teve nesse curto período que ele tá no comando do clube, são 9 jogos, né, que ele comandou até o momento. Mas eu acho que a escalação de ontem é o menor dos problemas. Esse detalhe da expulsão ontem teve um peso muito grande naquilo que foi a partida. No restante, o Del Valle é um bom time. Vale lembrar que o time do Del Valle, enquanto equipe hoje, é melhor que o Vasco, está mais bem ajustado que o Vasco, sabe o que fazer muito mais dentro de campo em relação ao Vasco. Isso não quer dizer que o Vasco não possa devolver o resultado aqui e passar. Pode acontecer, o futebol tem essas coisas. Mas eu quero me ater ao que é o ano do Vasco, né? O Vasco, e aí eu deixo a pergunta a vocês, assim, é claro que ninguém vai jogar para ser eliminado, ninguém vai rifar uma competição, mas será que é bom pro Vasco seguir em 3 frentes ao longo da temporada? Há elenco para isso? Há material humano para revezar time e não sofrer como sofreu em vários jogos da temporada? Eu vou até acertar o jogo de ontem. Para mim, não. Para mim, talvez a gente veja o Vasco mais um ano tendo que se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo hoje enxergar um panorama muito diferente. Não acho que o elenco esteja entre os 8 melhores do país, mais uma vez, vou citar essa frase. Não acho que o Vasco seja uma equipe hoje que lute por algo muito diferente disso. Henrique Fernandes, boa tarde. Boa tarde, gente. Assim, não tem como a gente destoar do que já foi falado na mesa. Não é a altura do Vasco a gente presenciar o que a gente viu ontem em Quito. Uma goleada tão acachapante. Acho que a expulsão, o Serginho foi preciso, os primeiros minutos davam um sinal de que poderia ser um jogo mais igual. E acho que era um time preparado para tentar competir com mais igualdade. Mas, assim, a expulsão devastou o time. A gente viu uma equipe despreparada para ter esse cenário de um homem a menos. Eu concordo com o Coutinho que dificilmente, quando você joga na altitude, a gente está começando a ver os lances do jogo, você vai conseguir evitar uma pressão avassaladora do adversário. Principalmente um bom adversário como o Del Valle, líder do campeonato equatoriano. Surpreendentemente, para mim, eliminado na fase de grupos da Libertadores. Achei que passaria junto com o River Plate. Mas esse time empatou com o próprio River Plate há 2 meses atrás, 2-2, um jogo nesse mesmo estádio, né? 11 contra 11. Então, assim, pro Vasco seria muito dramático depois desse lance que a gente está vendo do Piton. Um lance de cartão laranja, por assim dizer, né? O árbitro inicialmente avalia como amarelo, mas quando você vê na imagem fechada, você vê que é uma entrada mais forte. Quando ele foi ao VAR, eu sabia que estava sacramentada a sequência do Piton no jogo. E aí eu acho que o Diniz até trabalhou bem. Fez a reposição de botar um lateral por outro, remontou a linha inicialmente, tirou o GB, por que não o Verratti? O Verratti é um desafogo de bola longa, um jogador mais experiente para esse contexto, te oferece a bola ofensiva e defensiva, a bola alta, te mantém com uma carta que é importante do Vasco. O que acho que ele pecou foi a partir do gol 1 do Independente Del Valle, abrir o placar no final do primeiro tempo, dele tentar fazer uma mudança tática para a segunda etapa que não funcionou bem. E tanto não funcionou bem que os primeiros minutos da segunda etapa foram os mais dolorosos para o time. A gente está vendo que no final do primeiro tempo já era uma avalanche de criação, o Spinelli, centroavante, dando muito trabalho, time conseguindo criar jogadas pelo lado de campo, jogando o time do Vasco, os atletas do Vasco para o campo defensivo, o gol sai, e aí a gente fica com a sensação de que a medida que o Diniz tinha que tomar é tirar o time de trás para o segundo tempo, tentar de alguma forma adiantar a sua linha defensiva. Ele até explica isso na coletiva, que foi a intenção. Mas ele volta no segundo tempo com um zagueiro a mais,
baixa essa linha, chama o Del Valle. Atraiu ainda mais E o Del com Valle. 10 minutos já tá... E com menos um escape, né, Henrique? Com Porque o menos Nuno um escape. poderia ser um Ele escape. tira o Nuno, que seria um escape, para tentar prender essa bola à frente, contra-atacar e fazer com que o Del Valle não saísse tanto, e puxa o Maurício Lemos para ser um terceiro homem de zaga, né? Ele monta uma linha de 5 com uma linha de 3 sobrando à frente. Cara, não... E o Verratti isolado, né? Então, assim, dificilmente você vai conseguir manter esse time fora da sua área. Como o Del Valle faz o gol 2 e o gol 3 muito rapidamente, se anima mais no jogo, cria volume, desacelera um pouco na metade do segundo tempo e reacelera nos minutos finais, chega a marcar esse gol, que é o quarto, vai chegar a marcar um quinto, que vai ser bem anulado por um impedimento e perde um pênalti nos minutos finais. Então, assim, pelo resumo do que foi o jogo, esse é o gol anulado. Poderia ter sido mais que 4, poderia ter sido Tranquilamente. 6, deveria ter sido. Deveria. O Jardim é um destaque dentro de um jogo que ele toma 4 gols. Tudo isso é que alarma muito. Um time, assim, despreparado para competir num cenário que foi negativo, mas se volta com 2-0 na bagagem, você tem muito mais chance de buscar na semana que vem. 4, como o Coutinho bem disse, é futebol, a gente não pode descartar ninguém. São Januário já fez grandes milagres na história do Vasco da Gama, mas eu não consigo enxergar um caminho, assim, um cenário para construir um 4-0, tendo que construir um 4-0, né, Serginho? O Vasco do Pedrinho, e eu não digo o Vasco do Diniz, é o Vasco do Pedrinho, é chama-vexame. Chama-vexame. Porque o Vasco se transformou nisso. O primeiro jogo, um dos primeiros jogos do Pedrinho, quando assumiu ali, sentou na cadeira de presidente, algo que ele tanto queria, é aquele 6-1 pro Flamengo. Tudo bem que ali estava começando, o técnico, que era o Álvaro Pacheco, ele nem tinha contratado. Boina. E aí o tempo passa, o planejamento é para a temporada do ano que vem, é 2025, o Vasco vai se reforçar. O Vasco dá um dos maiores vexames, não só da sua história, mas de times brasileiros em competições internacionais. Aquele 4-1 para o Puerto Cabello na Venezuela. Ninguém discute intenção, caráter, mas até aqui o Pedrinho tem se mostrado um péssimo presidente, um péssimo gestor. Tem pouco dinheiro? É verdade, o Vasco está numa situação financeira complicada, mas o dinheiro que tem, ele gasta mal. Olha os jogadores que o Pedrinho contratou. O único que vingou, que tem dado retorno técnico, é o Nuno Moreira. Fora isso, só tiro na água. Então, um presidente que se vendeu com o discurso de um cara moderno, preparado, um cara que chegaria com ideias diferentes, que chegaria para trazer quem é Vasco, e entrega isso daí, um futebol pífio, planejamento muito questionável, escolhas de prioridade, venda de mando de campo, gestão interna, né? A maneira como saiu o Capasso, o Felipe mandando o jogador embora, essa coisa de colocar amiguinho como o Felipe para tomar conta de pasta estratégica como a do futebol. Gente, é uma gestão das mais amadoras. Tudo de profissionalismo que ele prometeu, não entregou nada até agora.